Fala galerinha da terceira série, tranquilinho? Então depois de a gente fazer todas as nossas questões, as nossas aulas, né, pessoal, sobre a questão do metabolismo celular, nós vimos lá, por exemplo, a questão da glicólise, tá? Nós vimos sobre a questão da cadeia respiratória, sobre o ciclo de Krebs e sobre a fermentação. Hoje, agora, nós vamos corrigir os exercícios, tá? Quero que vocês prestem atenção. Vamos corrigir o exercício para a gente poder tirar as dúvidas, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a questão da fotossíntese, tá? Então, hoje nós vamos corrigir esse exercício. Então, show de bola, vamos lá então, né? Para nossa correção. Então, vamos lá, galerinha. Primeiramente, questão número 1. Qualquer ser vivo precisa de energia para realizar as funções metabólicas. Seres vivos aeróbicos realizam processos conhecidos como respiração celular. Sobre qual é correto a afirmativa a seguir, né? Então, podemos afirmar que é o que, pessoal? Então, alternativa C, né? Alternativa C, que é o que? O ATP, que é utilizado para produzir a respiração celular, sendo moeda, né, de energética também na respiração anaeróbica. Tranquilo? Muito bem. Questão 2. Fala o seguinte. Durante a atividade física, o glicogênio muscular é catabolizado e formando moléculas de glicose, que pela respiração celular são quebradas em CO2 e H2O, com consequente liberação de energia na forma de ATP. Porém, quando o exercício físico se torna muito exaustivo, o vigoroso quebra de glicose não acontece totalmente, ou seja, não vai acontecer esse processo. Nessa condição de degradação completa, a glicose fica impedida porque o ambiente celular apresenta limitações na quantidade de quê, pessoal? Então ele fica nas limitações, pessoal, apresenta o que? Na quantidade de oxigênio, tá? Alternativa C, oxigênio. Muito bem. Questão 3. A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelas células. O caminho realizado pela glicose desde a sua entrada nas células até a produção do ATP envolve uma série de reações, né, químicas que geram diferentes intermediários e diferentes produtos. Considerando a seguinte rota metabólica, então você tem a rota aqui, ó, glicose, ácido pirúvico, né, o piruvato, e o acetil coenzima A, tranquilo? O número 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, que tipo de processo, pessoal? Então, que tipo de processo ele pode apresentar? Alternativa A, né? Que é o quê? Que é a glicose, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, né? Que nós estudamos. Muito bem. Questão 4. Em uma situação experimental, camundongos respiram o ar contendo gás oxigênio, constituído pelo isótopo 18. A análise da célula desses animais deverá detectar a presença de isótopos, né, primeiramente em que tipo, pessoal? No ATP, na glicose, no NADH, no gás carbônico ou na água. Então, você vai encontrar onde? Você vai encontrar essa quantidade maior na água. Alternativa E. Tranquilo? Então, alternativa E. Continuando. Questão 5. A Lei de 7.678 de 1988 define que o vinho é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples da uva, né? Na produção de vinho são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas. Os pequenos produtores adicionam essa levedura no mosto, né, no caso da uva, com os tanques abertos para que elas se reproduzem mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados, né? Nessas condições pode ser correto afirmar que. Então, pessoal, o que vai ser nesse caso? O vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois na fase anterior os produtos da ação das leveduras são a água e o gás carbônico. Então, alternativa A. Beleza? Muito bem, continuando. 6.
A energia liberada pela célula na degradação de moléculas orgânicas não é usada diretamente para a realização do trabalho celular. Antes de ser empregada nos processos celulares, essa energia é transferida para as moléculas de ATP, adenina trifosfato. Sobre a molécula de ATP é correto afirmar. Vamos lá, sobre a correta molécula de ATP, vamos lá. A sintetizada a partir de uma molécula precursora, ADP, através do processo de fosforilação oxidativa. Então, está correta a 1. 2. Atua no transporte ativo dos íons e das moléculas através da membrana plasmática. Também está correta a 2. Muito bem. 4. Libera a energia mecânica que atua no movimento celulares, com a verificação de contração muscular. Então, está incorreta a 4. 8. Na glicose, para cada molécula de glicose, resultam 2 ATPs e 2 NADH2. Então, está também o que? Está correto a 8. Então, pessoal, o somatório aí, que nós temos 1, 2 e 8, eu vou ter o somatório o quê? 11, a minha resposta correta aí na 6. Tranquilo? Então, vamos lá. 7. A entrada de água nas sementes é essencial para desencadear sua germinação. Então, é essencial para desencadear sua germinação. Essa hidratação relativa tanto nas enzimas hidrolisam moléculas de carboidratos, como enzimas envolvidas no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, ocasionando nítido aumento do consumo do O2. Muito bem. E da produção do ATP, aponte as principais funções dos carboidratos hidrolisados para o desenvolvimento de embriões. Indique ainda as organelas relativamente responsáveis pelo aumento do consumo do O2 e da produção do ATP como um processo de hidratação. Então, pessoal, o que acontece? A hidratação torna macromoléculas, organelas, novamente funcionais, então torna elas funcionais. Os carboidratos serão utilizados como fonte de energia ou também de matéria-prima. Então, resposta da questão 7. Questão 8. Sob idênticas condições experimentais, cultivaram-se 2 tipos diferentes de micro-organismos, em tubos separados, 1 e 2. Em cada tubo foram adicionados glicose e oxigênio. Após todas as degradações da glicose no tubo 1, detectou-se a produção de ATP, CO2 e H2O. No tubo 2, detectaram apenas o ATP e em outro composto orgânico. Com base nessas informações, responda. Então vamos lá, pessoal. A. Quanto à forma de degradação dos compostos orgânicos para obtenção de energia, como se classificam, respectivamente, os micro-organismos presentes nos tubos 1 e no tubo 2. Então, olha só. No tubo 1, são micro-organismos aeróbicos, tá? No tubo 2, são micro-organismos anaeróbicos ou anaeróbios facultativos, tá? Então, isso que na A. B. Quais processos metabólicos ocorreram respectivamente nos tubos 1 e 2? No tubo 1, pessoal, nós tivemos o que? A respiração aeróbica, glicose e aeróbica, ou fosforilação oxidativa. No tubo 2, fermentação lática e fermentação não alcoólica. Beleza? C. Além do ATP, qual foi o composto orgânico detectado no tubo 2? Então, o que foi detectado no tubo 2 foi o lactato ou ácido lático. Tranquilo? Muito bem. Questão 9.
Com a realização de grandes eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, a preocupação com o doping de atletas aumenta. Uma das formas mais comuns de doping é a utilização de drogas que aumenta a capacidade de transporte de oxigênio do organismo. Sobre os processos celulares relacionados ao doping, responda: qual é a relação entre o aumento da capacidade atlética do esportista e o aumento do transporte do oxigênio? Tá? O aumento, pessoal, da probabilidade de ocorrer o transporte, tá, de elétrons na cadeia respiratória está diretamente ligado ao aumento do dispositivo do gás oxigênio, que consequentemente aumenta a síntese de ATP, molécula fundamental para a contração muscular. Então, resposta na A. B. Em qual organela celular é consumida a maior parte desse oxigênio? E qual é o principal papel desse gás nessa organela? O consumo de oxigênio ocorre basicamente nas mitocôndrias, tá? Que age como um aspecto final de elétrons no processo de transporte de elétrons da fosforilação oxidativa. Tranquilo? C. Qual é a consequência sobre a produção de energia e a capacidade atlética da utilização de drogas que provocam formação de poros nos prótons nas membranas das organelas? Justifique. Então, olha só, pessoal. A diminuição da síntese de ATP influencia na queda da capacidade atlética do indivíduo. Nesse sentido, ocorre maior formação desses poros. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Questão 10. Questão 10. O monóxido de carbono é um gás que se liga enzimas citocromo C, oxidase, inibe a etapa final da cadeia mitocondrial do transporte de elétrons. Considerando a preparação das células musculares e qual adiciona o monóxido de carbono para medir a capacidade de oxidação mitocondrial, avalia-se antes e depois da ativação do gás do consumo do ácido cítrico pelo ciclo de Krebs. Indique o que ocorre com o consumo do ácido cítrico pelo ciclo de Krebs nas mitocôndrias, tá? Ou seja, lá nas mitocôndrias dessas células, após a adição de monóxido de carbono. Justifique sua resposta. Então, pessoal, após a adição de monóxido de carbono, o consumo de ácido cítrico pelo ciclo de Krebs nas mitocôndrias dessas células diminui. E a diminuição acontece por quê? Pois cessa o transporte de elétrons pela cadeia respiratória mitocondrial e acumulação das coenzimas de oxidação na forma reduzida, inibindo a atividade enzimática. Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Questões do Enem. Vamos então aqui para as respostas diretas, não vai dar muito tempo, né? No Enem de 2016, as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos, sinais que sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu um nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos de células específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com as proteínas bloqueadoras do ciclo de Krebs em vidro é capaz de exercer a sua atividade na célula cancerosa, podendo cortar o aspecto energético, né? Então, podendo cortar o aspecto energético e destruir a célula. Ao escolher as proteínas bloqueadoras para carregar na nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta os peptídeos, sinal de endereçamento para qual das organelas que envolve, pessoal. Então, alternativa B, a mitocôndria, que é onde ocorre, né, esse processo. Questão 2.
Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando leve e macia. Crescimento de massa do pão pelo processo de citado, resultado do quê? Então, quando você está fazendo esse processo, você está acontecendo o quê? A liberação, o quê, pessoal? De gás carbônico, né? Esse tem até um experimentozinho que a gente realizou sobre isso. Então, a realização, o quê? Da liberação do gás carbônico. Muito bem. 3. O aquecimento global ocasiona-se no aumento do efeito estufa. Tem como suas causas disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima dos combustíveis fósseis, como gasolina, e o óleo e o carvão, que libera gás carbônico, né? Então, resumidamente, apesar dos problemas causados e a disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis na vida na Terra. É importante para a manutenção do equilíbrio ecológico porque, por exemplo, né, pessoal, nesse caso, ele envolve o quê? A alternativa D, né? O gás carbônico é a fonte do carbono inorgânico para o organismo fotossintetizante. Então, alternativa D. Nas questões extras, na questão 1 fala o seguinte, né? Então, está se dando, considerando o processo de destaque, podemos dizer que, então, o processo de quê? De fermentados, né? Podemos citar o que, pessoal? Então, a resposta correta aí nesse caso é a alternativa D de dado. Tem como resultado pouca energia disponível devido à degradação incompleta de moléculas de glicose. Tranquilo? Na 2, nós temos 3 processos aí, né? Fermentação e respiração anaeróbica. Respiração anaeróbica são processos de degradação de moléculas orgânicas em compostos mais simples. Então, 2. Todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença do oxigênio. A 3. A energia liberada no processo de metabolismo energético é armazenada no molécula de ATP. A 4. No processo de fermentação não existe uma cadeia de aceptores de hidrogênio, que está presente na respiração anaeróbica e aeróbica. Na respiração anaeróbica, o último receptor de hidrogênio e oxigênio é adequado à respiração anaeróbica e outras substâncias inorgânicas. E na questão 6, na fermentação de energia liberada na reação da degradação armazenada no 38 ATPs, enquanto na respiração anaeróbica e anaeróbica armazenada 2 ATPs. Então, pessoal, nessa sequência aí, qual dessas alternativas estariam corretas? Alternativa A, A1, A3, A4, desculpa, e A5, beleza? Então, resposta da questão 2, beleza? Questão 3. O esquema a seguir representa uma das etapas da respiração anaeróbica. Você tem o esqueminha aqui, né? Sobre a etapa, marque com V para verdadeiro e F para falso nas seguintes informações. Então, você tem aqui as informações. Então, vamos lá, pessoal. O hidrogênio, os hidrogênios, né, que se unem no oxigênio são provenientes de moléculas de água, que sofrem fotólise de etapa anterior. Então, ele sofre fotólise na etapa anterior. Então, está incorreto, não sofre, né? F. As moléculas de NADH estão transportando o hidrogênio que pertencia à glicose ou piruvato, né? Então, está correto, verdadeiro. Essas etapas ocorrem nas cristas mitocondriais, local em que ocorre em que o CO2 é liberado após a degradação da glicose. Está falso. Essa é a única etapa que não depende de enzimas para catalisar as reações, pois o transporte de elétrons são autônomos. Também está incorreta, beleza? Então, a alternativa correta é qual, pessoal? D de dado, né? Falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos lá, então. 4.
duas células, né, pessoal? Duas células foram colocadas em recipientes distintos para serem submetidas ao experimento conforme a seguir. Então, procedimento do tubo A, tubo B, tubo C, tubo D, né? Cada um deles aí. Analisando os resultados, estão indicados a tabela a seguir. Então, você tem aqui a baixa concentração de glicose, concentração de CO2 e saldo energético. Com base no que foi observado no experimento, podemos afirmar que... Então, no caso, pessoal, você vai afirmar o quê? Que alternativa D de dado, né? As células do tubo D podem degradar a glicose de modo incompleto, gerando produtos orgânicos. Certinho, galerinha? Muito bem, galerinha. Espero que vocês tenham corrigido aí o exercício comigo, né? Todo mundo tenha focado. Não esquece, galerinha, que nossa próxima aula vai ser sobre a fotossíntese, tá? Continuando aí o processo, tá, da respiração. Tranquilinho? Então, até a nossa próxima aula. Fica com Deus e tchau, tchau.